Então, bom dia, meu nome é Clarice. Hoje a gente vai dar início às nossas apresentações de artigos. E o primeiro artigo é sobre o adenocarcinoma ductal pancreático e as suas variantes. O objetivo do artigo, então, era mostrar as diferentes características radiológicas e patológicas específicas que vão ajudar a diferenciar as variantes raras do adenocarcinoma ductal pancreático, que vão possuir prognósticos diferentes do adenocarcinoma convencional. Então, falando um pouquinho da teoria do adenocarcinoma ductal pancreático, ela é uma neoplasia epitelial derivada dos ductos pancreáticos e corresponde de 85% a 95% de todos os tumores sólidos pancreáticos. É altamente agressiva, com uma sobrevida de 7,2% em 5 anos e predomina em idosos, maioria sexo masculino, a proporção de 1,6 para 1. Tem algumas características, alguns fatores predisponentes, como tabagismo, história familiar, obesidade, diabetes mellitus de longa data e pancreatite crônica. Os sintomas no início podem ser silenciosos, ou então pode se apresentar com dor abdominal, perda de peso, icterícia e tem alta incidência de tromboembolismo. A maioria dos pacientes é diagnosticada em estágio avançado, como os estágios T3 e T4, em 80% dos casos. O estágio T3 ele já tem uma invasão extrapancreática, mas não envolve todos os vasos adjacentes. Já o T4 pode ter invasão tanto do tronco celíaco quanto da artéria mesentérica superior. Então, nesses casos, eles não estão qualificados para ressecção cirúrgica completa, que é a única chance de cura do paciente. De 60% a 70% dos casos é encontrado na cabeça pancreática, então é o principal sítio, e geralmente é uma lesão única. Tem algumas lesões precursoras do adenocarcinoma, como neoplasias intraepiteliais pancreáticas, que normalmente são microscópicas, menores de 5 milímetros, então são difíceis de ver nos exames de imagem, as neoplasias mucinosas papilares intraductais e neoplasias císticas mucinosas. Indo para a nossa parte aqui mais específica dos exames de imagem, ela normalmente é uma lesão focal indistinta, hipovascular, então vai ter um realce tardio pelo meio de contraste, que vai obstruir os ductos pancreáticos e biliares próximos. Na ressonância magnética, ela normalmente é hipointensa em T1, com uma intensidade variável em T2 e restrição à difusão. O protocolo de tomografia, então, a gente sempre deve fazer uma fase pancreática, uma arterial, uma venosa. A fase pancreática é para ver melhor o tumor no pâncreas, que ele vai possuir um hiporrealce em relação ao parênquima pancreático saudável, e as fases arteriais e venosas, tanto para ver metástase à distância, quanto também o envolvimento de vasos adjacentes. Em 10% dos casos, o tumor pode ser isoatenuante, então vai limitar esse diagnóstico na tomografia, mas vai possuir um melhor prognóstico. Então, nessa imagem aqui da tomografia, esse primeiro exame era um exame que foi realizado por outro motivo, era uma história de trauma, mas olhando respectivamente, já dava para ver uma pequena lesão hipotenuante aqui no corpo do pâncreas. E essa outra imagem aqui já foi realizada mais tardiamente, a gente já vê essa lesão já maior, bem grande, né, provocando essa dilatação dos ductos pancreáticos, mostrando essa lesão normalmente hipotenuante. Essa dilatação, essa atrofia distal é uma característica de neoplasia, ela consome pâncreas. Ok. Nessa outra imagem de tomografia, aqui a gente vê essa dilataçãozinha bem discreta, né, do pâncreas, do ducto pancreático, sem observar alguma lesão focal que esteja causando essa obstrução. Então, foi realizado os exames de ressonância magnética, em que foram vistos essa imagem em T2, um realce variável, né, parece aqui um hipersinal, com restrição à difusão, mostrando que esses tumores, quando eles se apresentam isoatenuantes, é muito difícil diagnosticar na tomografia, então a gente tem que observar esses fatores secundários, como a dilatação, ou metástases, ou outras lesões secundárias. Então, pouco se sabe sobre os outros subtipos histológicos do adenocarcinoma ductal, principalmente por causa das suas raridades e falta de padrões específicos de manifestação da doença. Mas são alguns conhecidos e considerados pela OMS, como o carcinoma adenoescamoso, o carcinoma coloide, o carcinoma hepatoide, o carcinoma medular, o carcinoma de células em anel de Synnet, o carcinoma indiferenciado e o carcinoma indiferenciado de células de gás. Então, vou citar um pouquinho cada um deles. O carcinoma adenoescamoso é uma neoplasia epitelial maligna que é definida como um tumor misto com diferenciação ductal e escamosa. Essa diferenciação escamosa tem que ocupar mais de 30% da composição do tumor. É um tumor raro, assim como todos os outros,
e os sintomas e prevalência semelhantes ao adenocarcinoma convencional. Então, vai atingir principalmente idosos e sexo masculino. Os estudos vão sugerir um desfecho menos favorável em relação ao adenocarcinoma convencional e manifestações iniciais mais agressivas. Por isso, a importância de saber da sua existência. Nas características radiológicas, ele é localizado mais frequentemente na cauda e o tamanho dele é maior quando comparado ao adenocarcinoma convencional. A gente vai ver uma lesão lobulada com extensa necrose central e realce progressivo da cápsula fibrosa. Então, essa necrose central é bastante característica e esse realce progressivo da cápsula fibrosa é o que mais define o tumor mesmo, tem a maior acurácia no diagnóstico. Na tomografia com contraste e na sequência ponderada em T2 na ressonância, a gente vai ver um maior realce e uma maior intensidade de sinal em relação ao adenocarcinoma convencional. Esse alto sinal na ressonância em T2 é atribuído a esse componente necrótico e mucinoso do tumor. As imagens ficaram meio estouradas, né? No computador não estava. Mas aqui a gente consegue ver na setinha a atrofia com dilatação. Essa imagem aqui na tomografia, a gente vê esse centro um pouquinho mais hipotenuante, com um realce da cápsula fibrosa. Na ressonância magnética em T2, a gente vê um sinal um pouquinho mais alto do que seria o adenocarcinoma convencional, e pós-contraste a gente vê esse centro com hipossinal e esse realce da cápsula fibrosa, que é bastante característico. Posso falar uma percepção? Acho que é legal a gente aprender isso, né? Que a gente não só fazer o artigo, eu vou interromper. Lógico, claro. Então a gente vê o pâncreas morrendo distalmente, porque ele tem uma obstrução proximal. Isso é muito. A gente viu um caso hoje na reunião, né? Que se achavam que era um cisto. E aí a gente vê a má definição dos contornos. Então a lesão é isso, tá? Principalmente quem está acostumado com a ressonância, é que um pâncreas morrendo, doente. E aí, o que é legal que a Clarice está trazendo quando a gente estiver laudando, a gente vai saber que isso aqui é um câncer de pâncreas. Porém, se tiver essa necrose central, pensar nessa variação, né? Adenoscamoso. Adenoscamoso. A gente não vai escrever, talvez, isso no mal, mas talvez é importante quando a gente falar com o solicitante que o desfecho pode ser pior, né? Exato. O carcinoma coloide, ele já tem a produção de mucina, então a gente vai ver essas células produtoras de mucina dispersas num acúmulo de mucina extracelular, que vai ocupar mais de 50% do tumor. Também é raro, com a prevalência de idade e sexo semelhantes ao adenocarcinoma. A gente vai ver sintomas também inespecíficos, os mesmos sintomas de todos os tumores, como dor abdominal, diarreia, icterícia, acolia fecal, perda de peso e pancreatite. Mas é muito importante, muito significativo, o tromboembolismo migratório, também chamado de síndrome de Trousseau, após a biópsia incisional do tumor. Isso acontece por causa da mucina, quando ela cai na corrente sanguínea, ela vai ativar a cascata de coagulação e levar muitas vezes a um desfecho fatal do paciente. O diagnóstico ele é feito geralmente após a ressecção cirúrgica devido à raridade do tumor. Apesar dessa síndrome, né, muitas vezes fatal, a sobrevida a longo prazo após a ressecção cirúrgica é melhor do adenocarcinoma convencional. E a maioria dos carcinomas coloides vão estar associados a neoplasias mucinosas papilares intraductais, principalmente invasivo do tipo intestinal. Nos achados radiológicos, ele vai apresentar uma aparência cística por causa desse conteúdo mucinoso nos exames de imagem. A gente vai ver uma lesão focal hipovascular com realce progressivo, contornos lobulados e margens indistintas. Vai apresentar um alto sinal em T2 por causa desse conteúdo de mucina e pode apresentar também esse aspecto ensaio-pimenta. Então, mesmo esse alto sinal em T2, a gente vai ver às vezes alguns focos heterogêneos no interior. Não vai apresentar comunicação com ducto pancreático, dilatação montante ou componente papilar intraductal, como nos IPMNs. Então, aqui nessa imagem, a gente vê um tumor bastante grande, provavelmente na cabeça pancreática, com esse interior mais hipovascular, mas com realce das partes sólidas bastante ávido. Então, a gente vê esse interior por causa do componente de mucina. Nesse caso, a gente já vai ver o envolvimento aqui da veia e da artéria mesentérica superior do tumor. O carcinoma hepatoide é uma neoplasia extrahepática primária que se assemelha ao carcinoma hepatocelular, tanto em termos de propriedades morfológicas e imunistoquímicas, como também algumas características de imagem. Ele é raro, acomete em pacientes um pouco mais novos do que o adenocarcinoma, 56 anos, mas também tem prevalência no sexo masculino. A maioria dos sintomas é assintomáticos, com tumores descobertos acidentalmente, mas também pode ter todos aqueles sintomas de perda de peso, icterícia, náuseas, vômitos e dor epigástrica.
A alfa-fetoproteína pode estar aumentada, apesar de que ela pode ser um achado inespecífico, e é um tumor altamente agressivo, com metástase hematogênica precoce para o fígado e linfonodos. Os achados radiológicos, então, a gente vai ver uma lesão grande, normalmente maior que 6 centímetros, localizada no corpo ou na cauda em 60% dos casos, que diferencia do adenocarcinoma, que é mais comum na cabeça. Ele é tipicamente exofídico, bem delimitado, hipotenuante na tomografia, com realce durante a fase arterial e o washout na fase portal. É bem parecido com as características do HCC mesmo. Vai possuir um sinal heterogêneo em T2 com restrição à difusão e vai ser difícil de diferenciar de metástases do próprio hepatocarcinoma. Então, aqui nessa imagem a gente vê um tumor bastante grande. Aqui essa imagem T2, e aqui mostrando pós-contraste, a gente vê um realce na fase precoce com um washout na fase tardia, bem característicos dos tumores do hepatocarcinoma mesmo. O carcinoma medular, ele é extremamente raro, mas ele tem associação com a síndrome de câncer coloretal hereditário não polipóide. Por isso a sua importância de, tanto no diagnóstico, às vezes achar alguma coisa que defina ele nos exames de imagem, quanto na patologia. Porque assim que a gente acha a variante do carcinoma medular, é importante achar outros focos de tumor no próprio paciente, também em pacientes em pessoas da mesma família. Nos achados radiológicos, a gente vai ver uma lesão circunscrita com centro hipovascular na tomografia e na ressonância a gente vai ver um centro hiperintenso em T2 com halo hipointenso. Então essa imagem que trouxe ficou bem característica. Ficou um pouquinho estourada, mas a gente vê que aqui no meio, no centro da lesão na tomografia, ela é um pouquinho mais hipodensa do que a periferia. E aqui na ressonância, a mesma coisa. Onde tinha essa área que é hipodensa, a gente vai ver um hipersinal na ressonância em T2 com esse halo hipointenso. O carcinoma de células em anel de Synnet, a gente vai apresentar células em anel de Synnet em mais de 50% da composição do tumor. Ele ocorre em outras partes do corpo, principalmente estômago. Acomete homens de aproximadamente 59 anos de idade, a idade média, e sintomas de dor abdominal e icterícia. A característica importante desse tumor vai ser metástases para sítios não habituais do adenocarcinoma convencional, como ossos e leptomeníneos. Nos achados radiológicos, ele ocorre principalmente na região periampular, não possui características específicas que vai ajudar a gente a distinguir do adenocarcinoma, e a gente tem que saber também que as metástases desses tumores de sítios extrapancreáticos são mais comuns do que o próprio tumor primário. Então, aqui ele não tem características de imagem específicas, mas a gente vê uma grande lesão aqui na cabeça pancreática, que vai apresentar restrição à difusão, um alto sinal em T2, um sinal heterogêneo em T2 e realce pós-contraste. O carcinoma indiferenciado, ele é uma variante com baixa diferenciação, como o próprio nome diz. Também é raro, acontece em homens em aproximadamente 62 anos de idade, com sintomas inespecíficos, dor abdominal, perda de peso e náuseas. E os achados radiológicos, ele é localizado principalmente na cabeça, em 61% dos casos, um diâmetro médio de aproximadamente 4 centímetros. Ele é pouco descrito na literatura, mas em alguns casos ele foi descrito como uma grande lesão hipotenuante, com realce periférico mais bem visualizado na fase portal. Essa hipotenuação, ele fala a favor de áreas necróticas de degeneração cística. Ele pode aparecer completamente cístico em 50% dos casos e ocorre invasão das estruturas adjacentes e disseminação extrapancreática devido ao extenso tamanho do tumor. Já vendo a imagem, é um tumor bastante grande, que nesse caso já está até com infiltração hepática de estruturas adjacentes. A gente vê esse aspecto cístico, né, no interior, causado pela necrose central ou degeneração cística. Ele é bem grande. Uhum. Por último, o carcinoma é diferenciado com células osteoplásticas-like gigantes ou células gigantes. Ele também é raro, comete pacientes entre 60 e 80 anos, mas tem uma discreta predileção por mulheres, o que é diferente dos outros tumores. Nos achados radiológicos, a gente vai ver um tumor sólido, bem definido, com margens finas, um hiporrealce comparado com o restante do parênquima pancreático preservado, tanto na fase pancreática quanto na fase portal. A gente pode ver em alguns casos, tanto em T2, T2 estrela, um baixo sinal compatível com depósitos de hemosiderina. A cápsula fibrosa, nesse caso, ela vai ser hipovascular e com baixo sinal em T2, também vai promover obstrução e dilatação montante do ducto pancreático.
Alguns podem ser quase completamente císticos, imitando neoplasias císticas do pâncreas. Como esses tumores são muito raros, a gente não consegue ter um padrão mesmo de imagem, né? Então, nesse caso, a gente não consegue mostrar todas as características que foram descritas no slide anterior. Mas a gente vê que ele tem um padrão sólido cístico, né? Algumas áreas císticas, um tumor bastante grande, e tem esses septos com hipossinal no interior. Esperar a calcificação, pelo nome. Ele pode ter calcificação em alguns casos, mas não é o mais típico. Então, a conclusão. O artigo ele tenta fornecer ferramentas que devem ser úteis para a tomada de decisão no ambiente clínico, mas por essas lesões serem raras, ainda tem lacunas no entendimento dessas variantes histológicas, bem como no estabelecimento de características radiológicas específicas e regimes de terapias distintos. Então, a intenção era mostrar para a gente algumas características para a gente conseguir diferenciar e ajudar também os clínicos na conduta, mas por serem raros, ainda tem poucos casos publicados, tem alguns casos, por exemplo, durante o artigo que a gente via, que eles só tinham tido um caso do tumor. Então, as características que eu coloquei de imagem era sobre um caso só, então a gente não consegue definir as características certinhas de cada variante. De take home, eu tinha que ter feito uma resumidinha, né? Depois eu posso mandar resumido até em português. Mas assim, é porque eu achei legal essa tabela, porque ela coloca todas, tanto as características clínicas, patológicas, radiológicas e os diagnósticos diferenciais. Mas depois eu posso trazer, às vezes, só das alterações radiológicas, né, que é o nosso foco.